Olá, esse é o podcast do CAEC, um podcast com o objetivo de trazer para você, durante o isolamento social, um conteúdo com entrevistas, informações, curiosidades e muito mais. Estamos no nosso quarto episódio e você está acompanhando por diversas plataformas digitais: YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, entre outros. Se você está no YouTube, já deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal. Aproveito também para te pedir para que siga a gente no Instagram, @CAECWay. O nosso episódio de hoje é muito especial. Nossa primeira convidada mulher das nossas edições de podcasts. Esse é o quarto episódio. Os outros três foram com homens. Então, hoje, uma honra ter a professora Kaliane aqui junto com a gente. Professora, obrigado por ter aceito nosso convite e que tenhamos aí um grande episódio. Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de ser a primeira convidada de vocês. Esperamos que tenhamos uma boa conversa. Muito bem. E nessa mesa também, para entrevistar a professora Kaliane, estão comigo a diretora de marketing, Ana Clara, que está estreando aqui também. Tudo bem, Ana? Tudo, bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. E também o vice-presidente e diretor de assuntos acadêmicos do CAEC, o João Pietrovski. Tudo certo, João? Tudo certo, Léo. Bom dia a todos, bom dia, professora. Bom dia, João. Legal. Bom, nós vamos começar com essa conversa então, né, contando uma breve história da professora Kaliane, que, assim como lá no primeiro episódio eu disse para o professor Oswaldo, não tem como não falar agora, né? É perceptível o sotaque, né? Não são paranaenses, foi o que eu disse para o professor naquela oportunidade, e hoje trago de volta para a professora Kaliane. Eu queria perguntar, então, para dar início à nossa conversa, o porquê que ela escolheu a engenharia química, ou a engenharia química a escolheu, e como foi a trajetória até chegar em Maringá, já que esse sotaque é de outra localidade do país. Legal, Leonardo. Bom, isso eu sempre falo nas aulas, quando eu começo. No primeiro dia de aula, com toda a disciplina que eu dou, eu gosto de contar um pouco da minha história. Então, quem já foi meu aluno, que está ouvindo esse podcast, provavelmente já ouviu um pouco dessa história que eu vou contar. Eu sou natural de Salvador, na Bahia, né? Morei em Salvador até meus 18 anos, quando eu me mudei para fazer faculdade, né? Na Unicamp. Mas por que engenharia química, né? Na verdade, minha escolha pela engenharia química, eu acho que é muito comum a da maioria das pessoas que escolhem engenharia química escolhi sem saber muito bem o que é a engenharia química, né? Na verdade, sempre eu fui apaixonada por matemática desde muito pequena. A matéria que eu mais gostava era a matemática. Eu sempre fui uma pessoa das exatas, a minha cabeça sempre foi uma cabeça matemática. Não gostava muito das humanas e tal. Biologia eu levava, não gostava, mas também não amava. Não amava, mas também não odiava, né? Levava. Português eu sempre gostei também. Tanto assim, na verdade, quando eu era da escola, minha vontade era fazer matemática. Mas aí veja que engraçado, eu dizia assim, eu não vou fazer matemática não, porque se eu fizer matemática eu vou virar professora. Veja só, virei professora, né? Mas aí eu falei, não, vou fazer alguma engenharia. Então, se não fosse fazer engenharia ou matemática, minha vontade era fazer letras, né? Bom, aí, dentre as engenharias, eu gostava de química também, depois que a gente começa o então colegial, né, hoje ensino médio. Então eu gostava de química, achava que é uma engenharia que misturava as duas coisas, gostava de física também. Não gostava, na verdade, a engenharia química foi mais por exclusão das outras engenharias. Não queria engenharia civil, não queria engenharia mecânica e tal. Aí resolvi fazer engenharia química, porque eu gostava de química também, gostava muito de matemática, e aí fui fazer engenharia química. Minha escolha seria essa. Na época da escola, eu fiz muitos daqueles testes vocacionais e tal. Aí, na época do vestibular, eu prestei vestibular, olha, meu terceiro ano foi em 1992. Naquela época, o mundo era bastante diferente do que é hoje, né? Então, eu tenho um casal de tios que mora em Campinas. Meu tio era, né, hoje já está aposentado, professor de física da Unicamp. Então, a Unicamp sempre viveu nas nossas conversas familiares, né? Então, quando eles iam passar as férias na Bahia, férias de fim de ano e tal, meu tio sempre falava muito da Unicamp e tal. E ele falou, não, vem fazer o vestibular na Unicamp, você fica lá em casa e tal. Porque naquela época, o vestibular da Unicamp, que é feito em muitos lugares do país, já era feito em alguns lugares, mas em Salvador ainda não era feito. Então, naquela época, eu fiz vestibular para a Universidade Federal da Bahia, em Engenharia Química. A outra universidade que tinha lá era tipo a PUC, né, que lá a gente chama de católica. Não tinha engenharia química, então, dentre as engenharias que tinha, eu fiz engenharia civil, prestei para engenharia civil.
E viajei para Campinas nas 2 fases e fiz o vestibular para engenharia química na Unicamp. Daí eu passei nas 3 universidades e aí você não tem dúvida, né? Você passa na UFBA, passa na Unicamp, você vai cursar o quê, né? Vou cursar a Unicamp. E aí fui morar com os meus tios. Morei na casa deles durante toda a minha graduação, minha segunda ou terceira família, digamos assim, né? De pai e mãe. Eu tenho outro casal de tios muito amado lá na Bahia, que sempre foram muito presentes na minha vida. E daí eu cursei a graduação lá em Campinas, sempre sempre adorei as matérias, né? Sempre a minha a matéria do primeiro ano que eu mais amei foi cálculo 1, né? Minha cabeça é uma cabeça matemática. Gostava de cálculo numérico, sempre gostei de programação. As matérias da engenharia eu gostava também, mas sempre aquelas mais voltadas para a parte mais numérica, né? Mais números e cálculos e coisas assim. Bom, aí eu vivi uma história também que é muito comum a muitas das pessoas que fazem a universidade. Você não tem muita certeza depois que eu me formar o que eu vou fazer, né? Eu fiz estágio na área de instrumentação e controle, como é que chama? Me fugiu o nome agora. Mas é lá em Piracicaba, na Copersucar, né? Que na verdade é uma cooperativa de usineiros. Então era voltado para a área de produção de açúcar e álcool, mas meu estágio na verdade foi muito dentro de escritório, desenvolvendo um programa na verdade para instrumentação, de leitura de coisas e conversão para cálculos de velocidades, cálculos de vazões e tal, a partir da leitura que era feita e tal. Então era com programação. Bom, aí terminei a universidade, fiz um monte de processo de trainees e tal, e aí fui ser trainee na VCP, que era Votorantim Celulose e Papel, é uma empresa que não existe mais. Depois foi comprada teve um joint venture lá com a Aracruz e tal, virou outro, não que não existam mais as fábricas, né, mas não existe mais a Votorantim Celulose e Papel. Trabalhei por 2 anos, primeiro fui trainee por 1 ano, depois engenheira de processos, numa fábrica lá em Piracicaba. É uma fábrica que especialmente não faz celulose, só faz papéis especiais. Hoje, inclusive, essa fábrica não pertence mais ao grupo que depois depois deixou de ser VCP, né, a Fibra e tal. Eles se desfizeram desse negócio. Era uma fábrica que não faz ainda. Eu sei, salvo engano meu, que ela agora pertence a um grupo japonês, faz papéis especiais, assim. Mas, assim, trabalhei por 2 anos lá. Esses meus 2 anos serviram para eu ver que meu lugar não era a indústria, não era o chão de fábrica. O meu lugar é o lugar acadêmico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, até esqueci de falar, na graduação eu fiz iniciação científica, né, na área de programação. E isso já veio, assim, eu me sentia, quando eu trabalhava por 2 anos lá na VCP, por esses 2 anos, eu cada vez mais fui percebendo, eu sentia muita saudade de estudar, de ter desafio intelectual. Percebia que meu lugar era o meio acadêmico, né? E aí, enquanto eu estava trabalhando ainda, eu morava em Campinas, né? Trabalhava em Piracicaba, mas morava em Campinas. Piracicaba fica a uns 75 quilômetros de Campinas. E aí, no final de tarde, eu comecei a entrar em contato com os professores meus, né, da graduação, lá da Faculdade de Engenharia Química. Então, saía de lá e no final da tarde, saía do trabalho, no final da tarde eu ia lá conversar com o outro, dizendo, eu estou com vontade de voltar, que áreas que você tem para trabalhar e tal. E aí, acabei me decidindo por trabalhar com o professor Rubens Maciel Filho, que é uma pessoa assim, extraordinária, trabalha com modelagem, simulação, otimização, que é a área em que eu vim me especializar. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado na Unicamp. Naquela época, quando eu terminei doutorado, eu queria, na verdade, já sabia que eu queria entrar, né, para ser professora numa universidade pública, que é onde a gente faz pesquisa, né? Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de dar aula na graduação, pelos 4 anos do doutorado. Quando eu estava começando o doutorado, a Unicamp abriu um programa, chamava-se Programa Instrutores Graduados, que na verdade, ela reservou uma parte dos seus recursos para custear da bolsa de doutorado para os doutorandos que tinham potencial para a área acadêmica, né? Então, a gente passou por um processo seletivo
Os processos seletivos eram deixados a cargo das suas próprias unidades, então a FEC resolveu fazer um processo seletivo como se fosse um concurso mesmo. A gente ia lá, dava aula para uma banca de um assunto, o assunto era balanço de massa e energia. E eu dei aula, né, passei, se eu não me engano, eram 3 vagas, aí eu passei em primeiro lugar e fiquei com uma bolsa assim, custeada pela Unicamp. Eu até tive uma bolsa aprovada da FAPESP no doutorado, eu tive bolsa da FAPESP também no mestrado, tive bolsa da FAPESP na iniciação científica, mas eu acabei recusando a bolsa da FAPESP porque eu não ia ter a oportunidade de dar aula, que eu achava que era uma coisa importante para mim. E aí eu fiquei com essa bolsa, quem me pagava era a Unicamp durante os 4 anos, e durante os 4 anos eu dei aula no doutorado, e aí eu realmente tinha certeza que eu queria, era isso mesmo, era fazer pesquisa e dar aula. Daí quando eu terminei meu doutorado, como eu ia dizer, naquela época não tinha, é uma época muito parecida com agora, no sentido de que não tinha muito concurso, né? E aí eu fiz um tempo de pós-doutorado, que na verdade é uma maneira de você continuar produzindo e continuar lá envolvida no meio acadêmico enquanto você não é aprovado num concurso, né? Daí, em 2009, eu fiz até um concurso na Unicamp, não passei, fiquei em segundo lugar, não passei, né? Fui aprovada, mas não em primeiro lugar, só tinha uma vaga. Fiquei em segundo lugar por centésimos. E daí, um mês depois, eu fiz um concurso na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, e passei em primeiro lugar. E aí, em agosto de 2009, eu assumi esse cargo, e aí fui ser professora, me mudei de Campinas para São Carlos, e fui professora efetiva, né, na Universidade Federal de São Carlos, de 2009 a 2015, quando eu me mudei para Maringá. E daí a pergunta é como é que eu vim para Maringá. Eu já estava com essa carreira lá na UFSCar, gosto bastante de lá da UFSCar, gostava bastante do corpo docente, tenho grandes colegas lá, grandes amigos, mas o que me chamou para Maringá foi o coração, né? Talvez muitos de vocês saibam que o meu marido é professor aqui do DEC, né, da UEM, e a gente não podia viver eternamente separado, né? Então, em 2014, eu fiz um concurso aqui para a UEM, passei, né, e a UEM demora um certo tempo razoável, né, para poder convocar os seus concursados, e eu assumi aqui na UEM. Eu acho que, se eu não me engano, o concurso deve ter sido lá para maio de 2014. Eu assumi em outubro de 2015 aqui no DEC, né? E aí, desde então, eu sou professora daqui do DEC. Muito legal, professora. E você falou um pouco que você fez parte de uma iniciação quando você era graduanda. Você considera importante participar de atividades extracurriculares durante a graduação? Bastante. É bastante interessante, porque até você passa a se conhecer melhor, né? Eu acho. A gente, quando entra na universidade, a gente é muito novo, a gente não sabe nem se escolher o curso certo, né? A gente começa, faz lá o curso, tanto que muitos depois descobrem que não é aquele curso e mudam de curso. E mesmo que você esteja fazendo o curso certo, muitas vezes você não sabe, você não se conhece ainda. Qual é o que eu gosto exatamente de fazer? Então, seja iniciação científica, seja empresa júnior, ou, sei lá, PET, tem tantas entidades, né, estudantis hoje em dia. Eu acho importante a pessoa desenvolver em outras coisas, até mesmo para ela se conhecer e ver exatamente do que ela gosta, né? Para que ela possa ter um melhor discernimento quando ela estiver ganhando o canudo dela lá. Embora muitas vezes isso não seja definitivo. A pessoa, não, é isso mesmo, já conhece. Tanto como eu acabei de contar para vocês a minha história, né? Eu não tinha certeza se eu queria ficar. Eu gostava bastante de estudar, gostava do meu. Eu participei um pouco de empresa júnior, nem falei isso na minha fala anterior, mas eu percebi que empresa júnior não era muito a minha veia. E tanto que eu fui depois para a empresa e não gostei e voltei para a universidade. Mas eu acho que é importante para a pessoa ter um conhecimento melhor de si própria, né? Professora, como você disse na fala inicial, depois da sua graduação, você se especializou na área de simulação e controle, né? Que é Sim. uma área não tão conhecida da IKEA, mas que ganha cada vez mais mercado, né? O que você Uhum. encontrou nessa área que fez com que você seguisse nela? Então, João, eu acho que isso tem muito a ver, eu ter seguido por essa área, pela minha própria característica, pelo meu perfil. Eu sou uma pessoa que gosto muito de matemática, de análise matemática, de cálculo e tal. Eu sempre gostei desse tipo
de raciocínio e tudo mais, né? E a área de análise, simulação, controle e modelagem, a gente lida com modelos matemáticos, deriva um modelo matemático, deriva no sentido de gera ele, né, esse modelo matemático. Gosto de programar, eu gosto de lógica de programar. Como minha cabeça é matemática, eu gosto muito de lógica matemática. Então, programar tem muita de lógica, né? Você faz isso, se não, você faz aquilo, faça isso enquanto isso, não é uma cabeça algorítmica, né? Então, é a área que tem muito a ver com o jeito com que a minha cabeça funciona. E agora, professora, nesse momento que o mundo está passando por uma crise, essa pandemia de coronavírus, como é que você está lidando com esse período de readequação a novas rotinas? Que momento difícil esse que a gente está vivendo, né? Eu não imaginava que eu fosse passar isso na minha vida. A gente ouvia falar de gripe espanhola e tal, mas era uma coisa tão distante da gente. E hoje nós estamos aí no século XXI, todo mundo em casa, porque tem um ser que não é vivo, né? Que é invisível, que nos mostra que nós somos muito dependentes uns dos outros, frágeis e tudo mais. Bom, quando essa pandemia começou, eu estava de férias, né? Então, eu estava até na Bahia, quando ela começou, eu estava de férias na Bahia. Claro que quando começou na China, não, tá? Mas quando a OMS disse é uma pandemia, eu estava de férias na Bahia. E aí começou, quando começaram aquelas né, intervenções, não, vamos fechar isso, fecha aquilo, fecha em casa e tal. Aí eu voltei para Maringá, salvo engano meu, um dia depois que eu voltei foi quando o prefeito decretou, teve os primeiros decretos, né, da prefeitura de Maringá, fechando as coisas e etc. No dia depois que eu cheguei, aqui em casa a gente tem uma funcionária para nos ajudar no dia a dia, eu falei para ela, é melhor você não vir mais não, por enquanto, né, a gente, claro, vai continuar lhe pagando, mas você fica exposta, você fica pegando ônibus e tal, é melhor você ficar em casa, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e tal, mas a gente vai se falando aí por WhatsApp. Então, nesse primeiro momento, eu estava de férias, eu acabei ficando, estamos todos em casa, né, mas fui muito ocupada por tarefas domésticas, né, até a gente entrar um pouco no ritmo, porque a gente não está, tudo que ela faz, a gente não consegue fazer, porque ela trabalha 8 horas por dia, né, todos os dias da semana, então tem coisas da casa que ficam meio largadas mesmo, né. Aí, quando acabaram as minhas férias, aí você começa com todas digamos assim, as coisas com que você é requisitado, né? Então, tem todos os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, que a gente orienta, as publicações que a gente submete, né? Nesse período a gente tem, eu pelo menos tenho trabalhado muito em artigo científico, a gente faz revisão de artigo e etc. E aí a gente tem eu quase não saio de casa, até a gente aqui em casa meio que determinou, assim, estipulou que quando vai fazer compras em supermercado e tal, é mais o meu marido que vai, porque eu não consigo muito não pegar no nariz. Eu tenho rinite alérgica, então o meu nariz coça muito. Quando eu nem percebo, eu já peguei no rosto. Então, então eu não saio muito de casa, mas ele que sai. No começo ainda tinha mais aquela neura, né? Que todo mundo tava com neura, chega, tem que higienizar tudo e tal. Hoje em dia a gente já chegou à conclusão que assim, o que é de geladeira e tal, a gente lava. O que não é, que é de estoque, larga lá uns 5 dias. Depois de 5 dias a gente bota para dentro de casa. Deixa lá na área de serviço, fica lá um tempo. Porque também a gente vai ficar muito doido, né? Se ficar lavando tudo, pelo amor de Deus. Então, nosso dia a dia, pelo menos o meu dia a dia, tem sido assim, acordo no horário normal, né? 7 horas, assim. Daí cuida do cachorro, né? Tem que ir lá dar comida pro cachorro, cuida das plantas, molha um pouco as plantas, toma café e tal. Depois eu sento para trabalhar e aí fico em artigo. Às vezes eu tenho reunião com aluno, às vezes a gente tem reunião as reuniões de departamento e do programa de pós não são de manhã, né? Geralmente são à tarde. Mas aí eu fico trabalhando até um pouco antes do almoço, aí vou cuidar do almoço, né? Aqui a gente divide muitas tarefas da casa. Depois sempre que tem a refeição, tem que lavar a louça. Depois a gente senta para trabalhar de novo. Vai até umas 5h30, 6 horas. No começo da pandemia a gente ainda estava um pouco mais assim, rigoroso nos exercícios físicos. Depois de um tempo acho que a gente vai relaxando um pouco mais. Eu sempre parava 5h30, falando, agora é a hora do exercício. Hoje tem dia que, acho que porque eu também ainda estava mais de férias. Hoje em dia às vezes passa e você fala, não consegui fazer exercício físico e tal. Mas é uma coisa muito difícil, né? Você vê assim,
eu já estou naturalmente longe da minha família, mas é esquisito, você conversa com seu pai, com sua mãe, sempre estão lá isolados dentro de casa, meu pai e a minha mãe. Aqui a família do meu marido é daqui de Maringá mesmo, então a gente toda semana se reunia no sábado e tal. Tem mais de 2 meses que eu não vejo muitos deles. É um período muito esquisito e, ao que parece, nós não vamos vencer isso tão cedo, né? Professora, agora uma pergunta da nossa diretora de marketing, Heloísa Gambini, que ela foi feita via Instagram. Então, recentemente, devido à pandemia, houveram discussões a respeito da adesão ou não do EAD na UEM. Você entende que a UEM acertou em não adotar as atividades remotas obrigatórias? Olha, eu acho que sim. A gente tem que pensar o que se foi discutido muito, aquela reunião do CEP longa, a última, né, onde isso realmente foi decidido mesmo. Eu até acompanhei pelo YouTube, acho que muitos também acompanharam. Eu não participo dela, né, estava só assistindo. Mas muitas das discussões que se fizeram lá, que foram feitas lá, eu realmente concordo que, assim, se foi feita aquela pesquisa, 70% dos alunos responderam. Salvo engano meu, 44% dos docentes responderam. Significa que quem não respondeu pode ser que nem acesso tenha, né? A banda larga, a computador, a maneira de assistir ou ministrar um curso à distância. E dos que responderam, muitos até disseram que não tinham condições, né? Então, parece que dos 70% dos discentes que responderam, 90% tinha, na média, né? Claro que tinha variações de curso a curso, mas tem que tomar uma decisão para a universidade inteira, né? Então, 90% falou, não, eu tenho condições de assistir aulas à distância e tal. Mas os outros 10 não tinham, né? Então, e se você for pensar do ponto de vista constitucional, que todos têm que ter direitos iguais, né? Ter o acesso e tal. Então, eu acho que foi acertado, não é obrigatória, não vamos fazer à distância. Assim, é uma coisa... Esse momento da pandemia também coloca a gente numa situação para a gente repensar muito das maneiras com as quais a gente faz as coisas. Em termos de ensino mesmo, a gente vê que a gente pode mudar muita coisa, né? Mas tem que fazer de uma maneira mais organizada, não nessa maneira afoita e acho que seria um pouco caótico se nós fizéssemos de outra maneira, seria um pouco desastroso. E eu acho que a decisão do CEP foi uma decisão muito interessante no sentido de não, então vamos incentivar para que os docentes ofertem cursos de extensão, em que esses cursos de extensão podem ter partes de conteúdos que são dados em disciplinas obrigatórias. O aluno não é obrigado a fazer, ele faz se ele quiser. O professor não é obrigado a ofertar, ele oferta, embora ele seja bastante estimulado a ofertar, mas tem professor que pode não se sentir à vontade, não ter como, porque, na verdade, nós estamos usando os recursos nossos mesmos, né? Eu estou falando com vocês do meu celular, que é meu, comprado com meus recursos. Tenho conversado em todas as reuniões com o meu laptop pessoal, é tudo pessoal. Então, se a pessoa não tem, né, pode ser que a pessoa mora num sítio, né, não tenha acesso à internet lá, que não quer isso para a vida dela, então, às vezes a pessoa não consegue. Mas essa opção de nós ofertarmos cursos de extensão com conteúdos que não necessariamente são conteúdos de obrigatórios, mas pode ter parte de conteúdos de obrigatórios, é bastante interessante e até vai ser um laboratório para que nós aprendamos a fazer, nós docentes, né, aprendemos a fazer de uma outra forma, coisas que a gente sempre fazia daquele jeito lá na sala de aula, presencialmente e tal. A gente pode se reinventar, né, é a oportunidade da gente se reinventar em muitas coisas. Eu acho que muitos dos conteúdos que nós ministramos, eu particularmente não consigo vislumbrar fazer isso, pelo menos com a estrutura que eu tenho só na minha casa. A gente pode até pensar assim, poderia ter uma videoaula, uma coisa, beleza. Não tenho como fazer isso na minha casa. Eu tenho que montar videoaula. Muitas vezes a gente usa, na engenharia, a gente precisa muito de lousa, de quadro, porque a gente não está só discutindo textos e coisas assim, como muitas vezes é o pessoal de humana. A gente precisa de um quadro para desenhar um diagrama, para escrever uma equação e mostrar, não, isso aqui é zero, por causa disso, leva daqui para lá. Então, eu não tenho como fazer isso na minha casa, não tenho essas lousas que existe e tal. Então, tem como fazer? Pode até ter, mas uma coisa que eu faria em 10 minutos, lousa, provavelmente, para eu fazer aqui, eu demoraria, sei lá, 2 horas para montar isso. Então,
eu acho que a gente tem que dizer, não, vamos fazer as obrigatórias todas à distância, eu acho que a gente ia perder qualidade, muitos alunos iam ficar prejudicados, muitos docentes iam ficar sem ter como fazer aquilo. Então, em síntese, eu acho assim, que foi uma decisão acertada e eu achei muito interessante a alternativa dos cursos de extensão. E a diretoria, né, de extensão, ligada à extensão, tem facilitado bastante isso, foi bastante, digamos assim, aberta a diminuir a burocracia para que nós consigamos ofertar um tempo mais ágil. Acredito que no começo de junho nós já tenhamos, talvez semana que vem, alguns cursos de extensão sendo ofertados pelo DEC, inclusive. Legal. Professor, eu pensei muito ontem com o João e com a Ana para fazer essa pergunta, porque ela é até meio perigosa, né? Mas a discussão sobre os novos métodos de ensino, inclusive com a vinda do Ivanildo no SEC, né, explanando para a gente muitas alternativas, já tá acontecendo nas universidades, no nosso departamento e tudo mais. Você entende que a pandemia, se é que se pode tirar um fator positivo dela, a interrupção forçada das aulas presenciais pode acelerar esse processo na implementação desses novos métodos, dessas novas metodologias ativas, por exemplo? Olha, assim, é uma faca de dois gumes aí, né? Eu acho que realmente tem, como você colocou assim, talvez um fator positivo de dar uma acelerada para isso. Mas, por outro lado, também, a gente tem que entender, a gente viu lá com o Ivanildo, quem participou lá da palestra dele e tudo, que assim, a metodologia ativa é você fazer com que o aluno seja ativo no seu aprendizado, né? E a gente não pode cair no perigo de achar que, então vamos fazer o seguinte, a gente dá um texto para o aluno ler, ele lê o texto e depois a gente meramente abre, senta aqui e fala assim, não, agora vamos fazer essa lista aqui e tal, sem haver uma participação ativa. Quer dizer assim, não vai ler, às vezes o aluno também está na pandemia, nas situações inúmeras que ele está tendo aí e tal, e não tem o estímulo, às vezes, só para ler, e não é no ler que ele vai aprender. Ou então não vá ver essa videoaula aqui. A aula está dada, né? Isso não necessariamente é assim que eu quero dizer, assim, que muitas vezes a pessoa acha que o ensino à distância e metodologia ativa talvez seja um sinônimo e tal, né? Não necessariamente. Está certo que na distância o aluno não tem o professor aquilo, mas não necessariamente ele está envolvido porque ele deve se envolver para poder aprender. É isso que está no ativo. Ele tem que ser responsável pelo seu próprio aprendizado, mas a gente, enquanto docente, tem que procurar o envolvimento dele, né, para que ele, vivenciando aquilo, ele aprenda melhor. Eu acho, sim, que esse momento aí da pandemia pode ser um catalisador para que nós comecemos, porque na nossa loucura de dia a dia, às vezes a gente fala assim, dias ativas e tal, poxa, mas eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo, não que nós com tempo. Parece até que não, tá todo mundo de casa com tempo. Gente, eu quase que não me tenho tempo para nada, parece que as coisas explodiram, assim, né? Eu tô sempre devendo trabalho e acredito que a maioria dos meus colegas estão na mesma situação. Talvez vocês também estejam numa situação parecida, porque vocês, por exemplo, acabaram de colocar uma atividade para vocês de montar esses podcasts. Então, assim, é uma maneira da gente também ter um monte de atividades. Então, a gente não consegue dizer, não, agora eu vou ler todos aqueles livros de metodologias ativas que eu tinha pensado em ler. Poxa, não consigo ler tudo, não consigo dar conta não estou disponível para conceber um monte de aula, pensar e planejar e tudo mais. Mas é claro que, como nós estamos todos dentro de casa e de uma outra forma, a gente tem que repensar, né? Então, tem que reinventar um pouco da aula da gente. A gente tem que repensar isso. Então, eu acho, assim, que pode ser um catalisador, é uma oportunidade da gente talvez não colocar muita metodologia ativa nas aulas, mas alguma metodologia ativa em nossos cursos e no nosso dia a dia. E quando acabar a gente fazer disso
uma coisa mais presente, eu acredito que sim, né? Legal, legal, professora. Mas agora vamos falar um pouco sobre a grade curricular, que é um assunto muito debatido pelos alunos da engenharia química, e a gente sabe que já tem um grupo discutindo isso no DEC, você está dentro deste grupo. Você acha que tem que mudar a grade do curso ou alterar alguma coisa na grade do curso da engenharia química da UEM? Olha, Ana, eu e essa comissão, né, da qual eu faço parte, a gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo. Eu acredito sim que tem bastante coisa que nós podemos fazer na grade do nosso curso, né, para melhorar o nosso curso. A gente, nessa comissão, a gente comparou o nosso curso com os cursos tidos como os melhores cursos do país, né, de classificação lá pela Folha. Claro que você pode até criticar, não precisa classificação da Folha, mas a gente tem que pegar algum ranking, né? Então pega lá o ranking das Folhas, os melhores cursos de engenharia química do país. Se não for esse, vai ser um outro ranking, mas não vai deixar de ter USP, Unicamp, etc. Então a gente olhou, comparou a nossa grade, o nosso curso. A gente fala o curso e fala grade também. Se você pensar assim, ele vê isso no primeiro ano, vê no segundo ano, esse tipo de coisa, né? E não vê isso, vê esse conteúdo, não vê esse conteúdo e tal. Então, assim, de certa forma, os cursos têm muita semelhança, claro, né? São cursos de engenharia química, tem que obedecer às diretrizes curriculares de engenharia, né? Não pode inventar da cabeça, não vou querer dar fenômeno de transporte, não tem como fazer isso, né? Mas eu acho que tem campo, eu e a comissão, na verdade, achamos que tem muito campo para a gente mexer nessa grade. Nos primeiros anos, a gente tem discutido bastante que o aluno é muito sobrecarregado em horas de aula. Ele passa muito tempo em sala de aula e não necessariamente, às vezes o aluno passa tanto tempo em sala de aula que ele não tem tempo de digerir tudo aquilo. Nós temos mas isso não dá para mudar, não. Temos uma particularidade na UEM que difere da maioria dos cursos do país, é que nós somos anuais, né? Nós não somos um curso seriado, não somos por semestre, então isso às vezes engessa algumas coisas, embora a UEM tenha muita disciplina semestral, né? Então, muitas coisas, se você for ver assim, o nosso aluno de quarto ano, por exemplo, ele termina o quarto ano ainda com coisas, de certa forma, básicas de engenharia, e aí não consegue, por exemplo, ele está terminando, ele só termina operações unitárias, ele só termina fenômeno de transporte no terceiro ano, e ele só pode começar a ver qualquer coisa de operações unitárias no quarto ano. Por quê? Porque como aqui é anual, você só pode pôr OP depois de pôr fenômeno. E nos cursos que são semestrais, ele vê algum fenômeno num semestre, no semestre seguinte ele já está vendo um pouco de outros fenômenos e já está vendo OP daqueles fenômenos que ele já conhece e tudo mais, né? Então, acaba que a gente aqui tem que ficar terceiro ano todo com fenômenos, quarto ano todo com OP. Então, o aluno do quarto ano da gente, aí chega no quinto ano, a gente tem só um semestre com tudo muito, muito carregado e tal. Então, a gente tem algumas propostas de enxugar algumas coisas no primeiro ano, na grade curricular. Tem alguma proposta de semestralização. Isso já foi implementado, semestralização de 2 disciplinas do quarto ano e criação de uma nova disciplina no quarto ano, para muita coisa que se vê. Isso eu acabei de falar para vocês, por exemplo, de integração energética que a gente vai dar de curso de extensão. Isso é um conteúdo que poderia ser dado para o quarto ano, poderia ser trazido isso para o quarto ano, para o segundo semestre do quarto ano. O aluno já tem bagagem para fazer isso no segundo semestre do quarto ano, já passou pelo primeiro semestre e tal, e desafoga muita coisa de projeto, e que quando ele precisa ver TCC é uma outra coisa que, na minha ótica, do jeito que nós fazemos no DEC, não é a forma adequada. Eu particularmente acho que a gente fazer o TCC, um projeto, um TCC completo isso eu sei que é uma opinião minha pessoal e colegas, não estou falando nem de comissão, estou falando de colegas do departamento,
de que ele desenvolve o TCC, meio que a mesma coisa que ele está fazendo no projeto, só que ele faz um pouco além. Eu não concordo, eu acho também que um TCC com 4, 5 pessoas é muita gente. Eu acho que o TCC tinha que ser no máximo em 2 pessoas. E sobre qualquer assunto de engenharia química, não precisa necessariamente planejar uma indústria do começo ao fim. Acho que se a pessoa pegasse e fizesse lá um estudo detalhado da separação ou destilação de determinada coisa, está valendo como TCC. Se ele fizesse um estudo experimental na secagem de determinada coisa, também estava valendo como TCC. Tinha que ser alguma coisa no âmbito da essa é a minha opinião. Mas voltando para a grade, de uma maneira geral, eu acho coisas muito positivas que nós temos. Às vezes não temos, a gente não enxerga em outros cursos, por exemplo. A gente já dá balanço de massa e energia para o aluno do primeiro ano. Isso eu acho muito positivo aqui da gente, da UEM. Eu dei o balanço de massa e energia, dei por muitos anos da minha vida, desde que eu falei para vocês que eu dava aula no doutorado, lá na Unicamp. Depois do doutorado, eu fui convidada para dar como professora voluntária no meu pós-doc lá na Unicamp. Eu também continuei dando aula, porque eu tinha experiência de dar aula lá com eles durante todo o doutorado. E nesse período, se eu não me engano, eu comecei a dar no pós-doc, não foi nem no doutorado. Eu comecei a dar balanço de massa e energia lá na Unicamp. E lá começa no segundo ano, né? A introdução à engenharia química, que todos os cursos do país têm, pode não ter esse nome, mas é aquela disciplina do primeiro ano. Muitas vezes se fala o que é engenharia química, apresenta-se a faculdade, o departamento, fala-se de áreas de pesquisa e tudo, mas não necessariamente entra na parte técnica, no sentido de que vamos começar a calcular a coisa mais básica que o engenheiro químico tem que saber balanço de massa e energia e tal. Eu acho que a gente colocar isso aqui no primeiro ano é uma coisa bastante positiva. Assim, o aluno começar a ver coisa de engenharia química mesmo, de algum cálculo, né, alguma teoria de engenharia química já no primeiro ano. Eu acho isso bastante positivo. Outra coisa que nós temos aqui, eu não tive isso na minha graduação, na UFSCar não tem também, que é ter uma disciplina voltada para utilidades. Materiais todo mundo tem, mas utilidades não necessariamente os cursos têm. Eu acho a coisa interessante que a gente tem aqui, né, nesse nosso curso. Então, tem coisas bastante positivas, claro, e coisas que poderiam, na minha ótica, serem modificadas. Principalmente, descarregar um pouco, tirar um pouco o aluno da sala de aula. E também, assim, dar uma certa modernizada no nosso curso. A gente, na comissão, tem pensado em propor a criação de umas disciplinas um pouco mais, digamos assim, século XXI, assim, trazer coisas mais modernas para dentro sei lá, da indústria 4.0, né, para dentro da nossa curricular. Então, tem bastante coisa a se fazer. Agora, essa comissão, como eu falei, a gente já está trabalhando há bastante tempo. É um trabalho que é difícil de conduzir, porque, gente, tem tão pouca gente naquela comissão, mas vai ser difícil de achar um horário comum para sentar e se reunir. Meu Deus do céu, assim, a gente só fica com um horário 15 em 15 dias, às vezes. Não, esse dia eu posso e tal. É difícil, tem pouca gente na comissão, mas é difícil, nesse pouca gente que tem, achar horário comum. Porque não, um tem aula, o outro tem aula, é difícil. Mas vamos que vamos conseguir fazer essa mudança aí. Não sei como, mas quando, mas... Aliás, a gente tem que conseguir, né? Porque tem um prazo para que nós coloquemos, pelo menos o nosso projeto pedagógico tem que envolver, estimular o uso de metodologias ativas. Então, nosso projeto pedagógico tem que ser alterado. Eram 3 anos o prazo original, mas eu acredito que com pandemia esse prazo vai se estender, imagino eu, porque os cursos que estariam trabalhando nisso agora não estão, né? Então, como tudo, até declaração de imposto de renda foi adiada, olha só. Por que projeto pedagógico não vai ser alterado? Prazo? É verdade. Né? Então, eu acho que esse prazo até vai se estender um pouquinho mais. Mas, quem sabe, nós damos uma melhorada no nosso curso. O nosso curso é bom. Olha, nosso curso, gente, o engenheiro químico formado pela UEM é um engenheiro químico na comunidade de química do país reconhecido. Assim, as pessoas sabem que a UEM
forma bons profissionais, né? Então, isso é muito bom, né? Então, assim, tem USP, tem Unicamp e tal, mas a UEM também é bastante conhecida, né? É diferente da Faculdade de Engenharia Química ali da esquina. Nós somos uma faculdade de Engenharia Química da esquina, né? Nós somos reconhecidas nacionalmente. Nós temos um bom curso, nós damos uma boa base, mas não quer dizer que o que está bom não pode melhorar. Verdade. Professora, vou trazer 2 perguntinhas aqui que provavelmente as respostas serão curtas, porque são meio fora do contexto, né, não tem como colocar Certo. no contextozinho, mas são que vieram pelo Instagram, lá no @caecUEM. Primeira pergunta do Guilherme Ortega, ele pergunta se, caso a UEM volte em agosto, por exemplo, é Certo. possível que os anos comecem sempre no meio do ano? Não sei dizer como é que eu faria isso. É esquisito, né? Eu não parei para pensar nisso. Mas eu acho que não vai ser sempre em agosto. A gente, sempre que tem greve, por exemplo, quando tem uma greve grande, a gente fica um tempo até começar assim, né? Voltar a começar em março. Então a gente fica, demoraria alguns anos aí, mas eu acho que a gente, digamos, agosto, vai julho, junho, tal, daqui a alguns anos a gente começar em março de novo. Engraçado que se a gente fosse começar em agosto, alguma coisa assim, a gente entraria como é o hemisfério norte, né? Então, viraríamos. Ficaríamos europeus. E os europeus, quem sabe, virariam o hemisfério sul, né? Porque também lá É, as coisas estão paradas. ia É ter uma esquisito. mudança legal. É, E a outra pergunta que veio é do William, na verdade é um assunto totalmente diferente. Ele pergunta, né? Acho que ele almeja, né, ser professor depois da universidade e tudo mais. E ele pergunta se na pós-graduação, mestrado e doutorado, há alguma disciplina ou algum sentido de ensinar a didática, né? Não só o próprio conteúdo, ensinar o aluno a ser professor. isso, William, é uma coisa que varia muito dos programas de entre os programas de pós-graduação, né, no país, né? Aqui na UEM, a gente tem uma disciplina que hoje é uma disciplina obrigatória, mas nós no PEC é o Programa de Engenharia Química aqui da UEM, nós temos até discutido se nós vamos continuar mantendo isso como disciplina obrigatória, que é metodologias de ensino e metodologia do ensino superior. Eu, por exemplo, que como eu falei para vocês, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp. Não tive nada disso. Eu nunca tive nada formal de como se ensina, como não se ensina. A maioria dos professores faz pelo coração, faz como viram fazer, como achava que deveria ser feito e tudo mais. Então a pessoa tem aquilo em si, é inato, né? Vai vendo com os outros, se espelha, muita gente se espelha num professor que teve, que gostou, né? Eu achava que era legal do jeito. Então, mas assim, numa resposta rápida, na pós-graduação tem, depende do programa de pós-graduação. Nós aqui na UEM hoje temos. Quem é que ministra isso? É um professor do PEC, da Engenharia Química? Não, é o pessoal da educação que é voltado para isso. E até muito por isso que nós estamos pensando em tirar ela, pelo menos, de ser obrigatória, não? Porque ela não vai ser mais possível do aluno cursar, seria uma disciplina eletiva, né? Optativa, como queiram chamar. Mas por quê? Porque como não é um professor do PEC, é difícil você pegar o seu... esse ano eu tenho 40 alunos, ano que vem eu tenho 60 alunos, eu tenho 80 alunos, e é uma demanda isso para um outro programa, né? Então, não é uma demanda que os professores daquele mesmo programa têm que atender. Quem tem que atender isso é um professor de um outro departamento e tudo mais. Então, às vezes, a oferta, a gente fica um pouco, às vezes, de calça curta, porque a gente tem que, como é obrigatório, tem que ofertar isso para o aluno, mas quem oferta não somos nós. Então, nós estamos pensando em, talvez, transformar isso de obrigatória para... Mas é só ainda a discussão, né? Não tem nada formal disso, não. Mas transformar isso de uma disciplina obrigatória de hoje em dia eletiva. Mas na Unicamp eu não me lembro de ter tido isso, de ter essa oportunidade de ter uma disciplina para eu cursar lá. Claro que você podia pensar em fazer isso em outro programa, mas na engenharia eu não me lembro de ter isso, não. Agora, todos os programas têm, que é um estágio de docência, né? O nome muda de um programa a outro, mas estágio na docência todos têm, que o aluno
e vocês devem ter vivido isso, né? Algum aluno de graduação deve ter vivido. Um dia um professor fala, olha, pessoal, esse aqui é um aluno de mestrado, um de doutorado, hoje ele que vai dar aula para vocês e tal, porque ele tem que cursar essa parte de docência. Quem financia os programas de pós-graduação no país é a CAPES, né, que é uma coisa, um conselho de aperfeiçoamento do ensino superior, não está voltado para o ensino superior. Então tem que ter um estágio em docência. Mas formalmente, como é que se dá aula, depende do programa. Eu mesmo não tive. Aprendi de coração. Professor, então chegou o nosso último quadro, o ping-pong. É um jogo de perguntas e respostas, onde você responde com a primeira coisa que vem à sua mente. Você conhece ele, professora? Eu conheço. Na verdade, deixa de ser tão surpresa assim, porque eu ouvi os outros podcasts. Eu sabia que vocês iam fazer isso no final. Vamos ter que mudar o roteiro do ping-pong. Obrigado por Vai dar ter que esse começar- feedback. Vai ter que começar a perguntar outras coisas. Porque eu Exatamente. já pensei nas respostas. Fica até assim, vai deixar de ser ping-pong, porque você ping, quando vem pra mim, eu fico querendo dar 3, 4, 5 respostas. Então não vai ser ping-pong. Então, começando, professora, uma música. Uma música, vou dizer aquela O que é do Gonzaguinha. Eu gosto muito de música brasileira. O que é, meu irmão? Essa música. Professora, uma cidade. Ah, Salvador, né? Já que os outros falaram sua cidade natal. Não, é lá a cidade natal. Um livro, professora. É A Guerra do Fim do Mundo. Nossa. Mário Vargas Llosa. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de ler romance. Gosto bastante. E esse livro é sobre... É romanceado, mas é sobre a Guerra de Canudos. Muito bom. Gosto muito do Mário Vargas Llosa. Quem for fazer o curso de extensão da professora Caliane vai ver que a biblioteca dela é bastante generosa. Professora, um conteúdo da engenharia química. Conteúdos que tenham matemática, né? Pode ser análise, pode ser simulação, controle, otimização, vários conteúdos que envolvam pensamentos matemáticos. Um hobby. Um hobby, ler. Um esporte. Natação. Natação, nossa, inesperado. Uma série. Eu não vejo série. Eu sabia que vocês iam perguntar uma série. Pode ser um filme? Então, um filme, alternativo? professora. Isso. O Grande, Poderoso Chefão. Eu lembro de você fazendo referência ao Poderoso Chefão lá na sala. Do nada, a professora fazendo É referência. um grande filme. O Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. O 3 não é bom, não. Mas o 1 e o 2 são muito bons. E uma viagem, professora. A gente sabe que você é uma pessoa viajada. Uma viagem. Ai, eu gosto muito Chegamos de surpresa. Eu gosto Essa era a novidade. Eu gosto muito de Londres. Então, ir a Londres é sempre uma boa viagem. Clássico. Não é no momento atual, porque com o dólar R$6 e a libra batendo, sei lá, na casa dos 8, não dá não pra gente, né? Mas pra nós mortais não vai dar não. Meros mortais. É isso aí. Muito bem, eu gostaria de agradecer primeiramente a Ana e o João, que estrearam brilhantemente hoje no nosso podcast. Obrigado, Ana, obrigado, João. Tamo junto. E principalmente a professora Caliane, que tanto aí oferece pra gente de conteúdo. Muitas risadas também hoje aqui nesse episódio. Professora, brigadão por estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade de ter contribuído aí no podcast semanal de vocês. Show de bola. Gente, o nosso podcast saiu, né, na última terça-feira, no site da UEM, né, nas redes sociais da UEM, a universidade também reconhecendo aí o nosso projeto. Muito legal, obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Mais uma vez, reforço para você seguir a gente no Instagram, @caecuem, curtir esse vídeo aqui no YouTube e também se inscrever no canal, porque sempre vai ter conteúdo para você. Em breve, também lançaremos um curso, na verdade, um tutorial sobre a calculadora mais simples que a gente usa na universidade, mas que muita gente não conhece os recursos, que é a calculadora Cássio, aquela mais simplesinha. Então, em breve aí no nosso YouTube também. Obrigado por nos acompanhar nesse quarto episódio. Na semana que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas da terça-feira, mais um lançamento de episódio, será o 5º. Obrigado, até mais. Fiquem em casa e não se exponham a esse vírus aí que está aterrorizando tanta gente. Um beijo e até mais.